Olá pessoal, vamos falar hoje aqui um pouco sobre cálculos renais. Começar falando sobre a prevalência na população, que é de 2 a 3%, e incidência em países industrializados aproximadamente 1%. Então, uma doença muito prevalente no nosso meio e por isso a gente precisa de algumas informações a mais aí. Começar falando que é uma doença mais prevalente em homens do que mulheres. Os tipos de cálculo principais seriam os cálculos de oxalato de cálcio, cálculos de fosfato de cálcio, cálculos de ácido úrico, cálculos de cistina e entre outros. Estudos mostram que a ingesta de cálcio acima de 1.200 miligramas por dia é um fator protetor para os cálculos, assim como a ingesta hídrica acima de 2,5 litros de água seria o ideal para também a prevenção desses cálculos. Outra medida preventiva seria evitar a alta ingesta de sódio, que é o sal, principalmente com menos de 2 gramas ao dia é o ideal. E também para cálculos de ácido úrico, a prevenção seria diminuir a ingesta de proteína animal, de preferência menos de 100 gramas por dia. Lembrando que o cálculo renal tem alta taxa de recidiva, então uma pessoa que já teve, que tem uma história de cálculo, tem uma chance até de 50% de ter um novo cálculo em 5 anos. A investigação inicial para os casos de cálculo renal são feitas, a princípio, com uma história clínica detalhada, investigação de algumas doenças que estariam associadas ao cálculo, por exemplo, diabetes, obesidade, entre outras. A parte medicamentosa também pode estar relacionada, por exemplo, alguns medicamentos como topiramato e suplementos à base de proteína também seriam fatores de risco para a formação do cálculo. Dúvidas muito frequentes estão relacionadas à parte da avaliação metabólica. Quando deve ser feita, quando não deve ser feita. O que é a avaliação metabólica? Seria uma avaliação da parte metabólica da pessoa para avaliar a chance em ter o cálculo renal. Quando é realizada essa avaliação metabólica? Principalmente em pacientes com alto risco para a formação de cálculo, que seriam pacientes com cálculos de infecção relacionados, pacientes com cálculos que tenham menos de 18 anos, relação genética é muito importante e pacientes com rim único, entre outras causas. A gente pensa em alto risco também em pacientes com mais de 3 cálculos em 3 anos, como é realizada a avaliação metabólica. Então a gente vai realizar ela com a análise do cálculo, quando tivermos essa possibilidade, e avaliação com o exame de urina de 24 horas associado a uma cultura de urina. Geralmente isso é feito com 2 amostras e vão ser solicitados exames na urina da parte metabólica para avaliação da composição do cálculo. E o mais importante é a visita periódica ao médico para melhor avaliação de cada caso e um segmento clínico.